E vamos chamar a informação do Atlético nesta sexta-feira, primeiro dia de 2021. Tiago Reis. Boa noite, Emanuel, ouvintes da Turma do Bate-Bola. Feliz Ano Novo, Emanuel Carneiro, ouvintes da Turma do Bate-Bola. Você citava um janeiro atípico, muito atípico, né? A começar pela ausência da nossa Copa Itatiaia. Eu estou acompanhando aqui esse primeiro dia do ano debaixo de chuva, né? Já era pra gente estar se preparando para uma rodada quente de Copa Itatiaia, os campos de várzea, a Copa Itatiaia que certamente voltará ao fim deste 2021. O meu grande abraço a todo mundo do futebol amador em Belo Horizonte, da região metropolitana, que também certamente todos eles carentes da Copa Itatiaia, assim como nós que gostamos, que trabalhamos com muito prazer, com muito envolvimento na Copa Itatiaia, mas certamente em dezembro a gente mata essa saudade do futebol amador. Este ano totalmente atípico que se passou, o 2021 tomara que se resolva o quanto antes com a chegada da vacina, mas o calendário do futebol não parou e o Atlético segue a sua preparação para este mês de janeiro, um mês com jogos importantes. A estreia do Galo em 2021 se dará somente no dia 11 de janeiro, jogo contra o Bragantino em São Paulo, e o técnico Sampaoli aproveitando esse momento da virada, a entrada de 2021, para também dar aos jogadores um descanso importante pela maratona vivida pelo Atlético na temporada. Os jogadores saíram de folga ontem, retornam aos trabalhos no domingo. E aí sim, mais de uma semana de trabalho, como foi manchete da Turma do Bate-Bola, uma semana livre para o Sampaoli acertar esse time do Galo. E quem sabe para uma arrancada rumo ao título, é o grande sonho do torcedor do Atlético, é o grande sonho deste bicampeonato do Campeonato Brasileiro. O São Paulo já é eliminado da Copa do Brasil, também vai vivendo as suas dificuldades e o Galo vai em busca deste sonho, quem sabe este ano de 2021, carimbando esta conquista do Campeonato Brasileiro. Mas para isso, muita coisa sendo preparada na cidade do Galo. Se os jogadores estão de folga, nos bastidores tem muita coisa acontecendo. Lembrando que na segunda-feira o novo presidente do Atlético, Sérgio Coelho, tomará posse e aí vamos saber de renovações de contratos. O Atlético teve contratos se encerrando ontem, contratos importantes. O Atlético preparando também contratações para o pós-campeonato brasileiro, a permanência do Alexandre Matos ou não como diretor de futebol, o Jorge Sampaoli já cantado pelo presidente Sérgio Coelho para a sua permanência, enfim, todo esse planejamento do Atlético a partir da semana que vem. Mas dentro desse planejamento, o fato novo que aconteceu em 2020, muito triste por sinal, a chegada da Covid-19. O coronavírus atrapalhou o mundo inteiro e o mundo esportivo não ficou alheio a isso. O doutor Rodrigo Barreiras, que é médico do Atlético, ele fez esclarecimentos importantes de como a Covid atingiu e atinge esse meio esportivo, como os jogadores respondem à contaminação pela Covid-19. O Atlético teve um surto, né, importante, muita gente da comissão técnica, praticamente todos os jogadores acabaram contaminados, e aqui na Turma do Bate-Bola a gente traz este importante esclarecimento do departamento médico do clube, através do doutor Rodrigo Barreiras, primeiro falando sobre os efeitos do coronavírus, da Covid-19 em um atleta de futebol. A gente sabe, tá vendo aí, né? Não há uma causa específica, é incrível, né? Jovem, idoso, aí fala que é mais gordo, mais magro, enfim, todo mundo, todo tipo de vítima vem sendo feita pela Covid-19 e como isso atinge o mundo esportivo. Vamos ouvir o doutor Rodrigo Barreiras, médico do Galo, aqui na Turma do Bate-Bola. Então, o Covid, ela é uma infecção viral do sistema respiratório, mas como toda virose, ele atinge todo o corpo, né? Para um atleta de alta performance, a parte pulmonar, cardiológica e também musculoesquelética, ela é afetada e tem que ser avaliada. É muito comum um atleta pós-Covid queixar que tem uma dor muscular, que a perna está pesando mais, a performance física fica um pouco mais comprometida por um tempo.
Mas como ainda é uma infecção nova que a comunidade médica e científica ainda tem muitas perguntas e algumas respostas, né? Então a gente está acompanhando, o departamento médico do clube, ele está atualizado sobre todos os protocolos que estão aparecendo, né? A gente usa como parâmetro as orientações da CBF, do Ministério da Saúde, e todos eles são embasados pelo CDC, que é o órgão americano de controle de doenças. 6h20. Doutor Rodrigo, o procedimento com o atleta é diferente? A gente sabe que inicialmente, para todo mundo, o primeiro efeito é a quarentena. Mas para o atleta, existem exames específicos? Ainda não há um diagnóstico, né, sobre o que pode preceder a Covid-19? Como é que isso é feito em um atleta de futebol, em um atleta de alto rendimento? O atleta que teve a infecção Covid, ele é deixado um período de quarentena de 10 dias. Caso ele se encontre assintomático durante 3 dias antes desse 10º dia, ele mantém assintomático, ele é liberado para as atividades. Um atleta de alta performance, ele faz os exames cardiológicos, ele faz o eletrocardiograma, um ecocardiograma e algumas vezes até uma ressonância cardíaca, além de exames laboratoriais, exames de sangue, para avaliar se teve algum comprometimento com relação ao risco de trombose ser maior, algum comprometimento mesmo da parte muscular e renal. Para fechar, doutor Rodrigo Barreiras, médico do Galo, o atleta, né, após contrair o vírus, a Covid-19, quais são os riscos? Isso pode aparecer mais adiante, algum reflexo? Quais são os exames a serem feitos? Como é feito esse acompanhamento com quem já contraiu a Covid-19? Com certeza que não. A gente sabe que tem alguns fatores de riscos, como obesidade, algumas comorbidades, mas também a gente tem visto várias pessoas jovens sem comorbidade, sem histórico de lesão, apresentando quadros graves de Covid, né? Então a comunidade médica e científica tem muita pesquisa sobre isso, mas ainda não conseguiu estabelecer por que algumas pessoas com as mesmas características desenvolvem um quadro mais agudo, um quadro mais grave de Covid em relação a outras pessoas. Então a gente ainda tem muitas perguntas a fazer e as pesquisas, eu creio que com o passar do tempo vai nos mostrar quais são os parâmetros e por que algumas pessoas desenvolvem quadros mais graves do que outras. A recuperação do atleta, ele envolve vários fatores, né? Tem um fator físico, um fator emocional, então tudo isso ele é afetado pela Covid, né? Então um atleta, ele geralmente quando retorna do período de quarentena, ele já retorna com déficit muscular, de força e de performance física, e muitas vezes até um quadro mesmo psicológico mais afetado, porque é um período de quarentena, muitas vezes longe da família, aquele medo do quadro evoluir para um quadro mais grave. Então todos são fatores que vão afetar na recuperação completa desse atleta, né? Então não tem como a gente ter uma receita de bolo, vamos falar assim, de quanto tempo que um atleta vai estar com 100% da performance após a infecção de Covid. Muito bem, doutor Rodrigo Barreiras, médico do Atlético, conosco na turma do bate-bola, falando e trazendo informações importantes a respeito dos resquícios também, né, pós-Covid para os atletas que contraíram o coronavírus. Emanuel, você no preâmbulo aqui para nos chamar na turma do bate-bola falava deste 2020 totalmente atípico. Eu lembrei de forma saudosa da nossa Copa Itatiaia, que voltará em dezembro. Os danos são muitos, inclusive financeiros. Eu me deparei ainda há pouco com uma matéria bem legal do Fred Ribeiro no ge.com, no Globo Esporte, sobre o prejuízo do Atlético com bilheterias, né? Ultrapassando aí R$1,5 milhão dos 17 jogos do Atlético como mandante no Mineirão. São muitos fatores, muita coisa acontecendo, muita coisa ainda para acontecer, mas o futebol vai se adaptando a essa nova realidade, não, Emanuel? O público sempre faz uma falta muito grande, ele complementa um espetáculo. E veja bem, Thiago Reis, os clubes que têm torcida muito forte,
e que jogaram com estádios vazios, certamente tiveram prejuízos técnicos. O Corinthians, o Atlético, o Flamengo, o Internacional, o Bahia, várias outras equipes que contam com o apoio da torcida para jogarem para cima do adversário todo o seu potencial. A história, ela vai custar ainda um pouco a ser modificada. O público, para voltar aos estádios, ele foi cobrado muitas vezes, alguns clubes querendo a volta de torcida. Isso se tornou impossível porque a pandemia, ela deu uma recuada, mas voltou mais forte à frente e ninguém está falando nisso mais. Portanto, o Campeonato Brasileiro, na Série A, que vai até o final de fevereiro, e na Série B, até o final de janeiro, com toda certeza, e mais Copa Libertadores, fase final de Copa do Brasil, não dá para imaginar que o público estaria de volta. E parece que os clubes já entenderam isso, a torcida. Está fazendo falta a presença do torcedor no estádio. Os clubes tiveram prejuízos financeiros enormes, mas a vida continuou e a temporada, mesmo alterada nas suas datas, nunca tivemos Campeonato Brasileiro no mês de janeiro, no mês de fevereiro. Com tudo isso, a tabela, ela está sendo cumprida e vai até o final, terminando o Campeonato Brasileiro, em seguida os campeonatos regionais. Agora, Tiago, mudando até um pouquinho o foco do que estamos conversando, eu li agora recentemente matérias publicadas no Japão, traduzidas para o português, e também informação de dirigentes de entidades esportivas dos Estados Unidos. Há uma descrença muito grande se vamos ou não ter a Olimpíada do Japão, que foi adiada de 2020 para 2021, mas permanece a incerteza. Será que vamos ter a Copa América, que vai ser dividida entre geograficamente a Argentina e a Colômbia? Também muito difícil dizer, viagem das delegações, público nos estádios, tudo isso permanece numa incerteza muito grande para aqueles que cobrem o futebol. Não há uma palavra definitiva e eu penso até que ninguém tem nesse momento a capacidade de dar uma opinião definitiva dizendo o seguinte: dia tal, mês tal, hora tal, volta a atividade, volta ao público, voltam as competições internacionais. Tudo permanece numa dúvida muito grande nesse começo de 2021, Tiago. Sem dúvida, Emanuel, e há de se lembrar, né? Parece que tem muita gente que não tá lembrando não, né? Pelo que a gente viu no Réveillon aí, as praias, do jeito que tá, a turma tá tocando a vida normal, né? O vírus já passou pra muita gente, o que a gente viu ontem à noite é um negócio de louco, né? Praias do Brasil lotadas, a turma aproveitando como se nada tivesse acontecendo. Mas você tocou num ponto importante das competições internacionais e, Léo Figueiredo, a gente percebe claramente, e nós vamos trazer na programação da Itatiaia o fisiologista do Atlético, Roberto Chiari, falando da queda de desempenho de alguns jogadores que foram vítimas da Covid. Por exemplo, o Alan Franco teve o seu desempenho bastante afetado. E no caso do Franco, né, vale lembrar, ele perdeu o pai vítima da Covid-19. A gente tem visto aqui em Belo Horizonte, parece que nas últimas semanas, eu não sei se você tem essa percepção, tá chegando cada vez mais perto, né? Volta e meia é uma morte que a gente fica sabendo de alguém que a gente conhece, enfim, a pandemia ainda está aí. E eu te pergunto, Léo Figueiredo, o Emanuel elencou ali os clubes que vêm sendo afetados em função da torcida, clubes de massa, né, que jogam com grandes torcidas. Eu ainda tenho uma pulga atrás da orelha, Léo Figueiredo, que é a seguinte: o Atlético teve surto, Palmeiras teve surto, Flamengo teve surto, o São Paulo ainda passou em branco, tomara.
Tomara que continue assim, que o tricolor continue bem, que continue aí quando a vacina sair, o São Paulo vai estar vacinadinho, não vai ter casos de Covid, mas não deixa de ser algo curioso, né? O São Paulo ainda está invicto e numa briga de um campeonato tão disputado, todo fator chama a atenção. Repito, tomara que nada aconteça com o time do São Paulo, que eles continuem assim como você está, Léo Figueiredo, assim como eu também estive. Já tivemos a Covid, passamos bem, mas infelizmente muitas e muitas pessoas não tiveram a mesma sorte, né, Léo? É verdade. Thiago, se a gente tivesse combinado, não teríamos caído no mesmo assunto, porque enquanto o Emanuel fazia a análise das competições, eu ficava pensando na vida do Galo, né? E o Atlético teve o surto em novembro, o Flamengo teve o surto em setembro e logicamente que isso afetou no desempenho dos dois clubes, nessa briga com o São Paulo. Ninguém aqui, Thiago deixou muito claro, ninguém torce para que o São Paulo tenha caso, porque isso envolve a saúde de atletas e pessoas. Longe disso, Deus proteja, continue. Se o São Paulo for campeão e não tenha nenhum caso de Covid, continue assim. Mas que é lógico que mexe no desempenho dos atletas. E para fechar o assunto, Thiago, para você arrematar, o Alan Franco que você citou, que tecnicamente não conseguiu ser o mesmo jogador fisicamente, imagina mentalmente o que ele passou, tendo perdido o pai para a Covid, depois quando ele fica doente. É lógico que um atleta, uma pessoa normal, sem ser um atleta, teria uma dificuldade para restabelecer sua vida normal. Imagine um atleta que, além do lado psicológico, precisa muito do corpo, que muitas vezes tem sequelas. Então, logicamente, o São Paulo tem méritos, o Galo de estar brigando, o Flamengo, o Palmeiras, mas a Covid mexeu muito no futebol, inclusive na tabela de classificação. Não tenha dúvida. 6h32 para começar 2021, você já sabe, eu sou o seu nome, seu bairro, mas em 2021 vai ter muito sua cor, sua tinta. É isso mesmo, para você encontrar a cor da tinta que você quer, tem que ser no Varejão das Tintas. Tem promoção, estoque das melhores marcas de tintas do Brasil. E atenção, para dar aquela repaginada na sua casa, no seu escritório, tem que passar no Varejão das Tintas. Não perca tempo batendo cabeça, vá direto ao Varejão das Tintas. Um mundo colorido ao seu alcance. Feliz 2021, sua cor, sua tinta, Varejão das Tintas. Emanuel, os jogadores do Atlético curtindo então esse dia primeiro ainda naquela rebordosa, aproveitando o descanso. Amanhã também será de folga, o Galo volta às atividades no domingo. Aí sim, o Jorge Sampaoli começa a montar esse time do Galo para voltar a campo no dia 11, a estreia em 2021 contra o Bragantino em São Paulo e a expectativa para a posse do presidente Sérgio Coelho na próxima segunda-feira, assumindo o triênio daqui por diante, Sérgio Coelho como novo mandatário, e a expectativa pelo que ele vai fazer, mexida, se mexe no futebol, se não vai mexer, enfim, semana que vem inicia-se oficialmente o mandato de Sérgio Coelho à frente do Galão da Massa, Emanuel.